sejam muito bem-vindos ao podcast Fé que Ilumina, aqui da Luz de Cristo Velas. É uma alegria estar aqui hoje, depois de um tempinho que a gente deu uma paradinha aqui com as gravações por causa da mudança, né, Damalto? Damalto se apresentando. Uma mudança bem radical na nossa empresa. A gente está indo para um espaço bem melhor, bem maior, e vocês vão conferir depois. A gente vai postar para vocês a alegria de que a gente está fazendo essa mudança agora. E hoje o primeiro podcast depois dessa pausa que nós tivemos aí. Uns 15 dias, né? Mais ou menos. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece, né? Quem não nos conhece, eu sou a Ângela Rosa, né, da Luz de Cristo Velas, e estamos aqui com mais um podcast, Fé que Ilumina, para trazer histórias, para falar sobre empreendedorismo, falar sobre fé, falar sobre coisas boas, porque é isso que nós estamos precisando, né, Damalto? Com certeza. E quem não me conhece também, está vendo pela primeira vez, Damalto Cambraia, da Luz de Cristo Velas, e aí nós estamos com esse programa, com esse podcast Fé que Ilumina. Ilumina o nosso coração, ilumina a nossa alma, ilumina o nosso conhecimento, e a fé em Deus vai caminhando, vai nos iluminando para que nós possamos trilhar um caminho de muito conhecimento também. Então, e hoje, bem diferente, né? Verdade, bem diferente. Mas antes da gente ir para a nossa convidada especial de hoje, pedir para vocês, né, para curtirem, compartilharem, divulgarem para mais pessoas assuntos bons, assuntos que falam de fé, de amor, de vida. Hoje nós vamos falar sobre vida, né? Sobre propósito de vida, sobre o que é ter sucesso na vida. Às vezes a gente acha que ter sucesso são coisas tão astronômicas. E eu falo que é dinheiro só, não é dinheiro. Às vezes o legado que deixa com a família, com a história, já é um grande sucesso também. Verdade, às vezes a gente acha que ter sucesso só o profissional. É importante a gente, né, buscar as coisas e ter sucesso naquilo que a gente gostaria, sim. Mas a família é muito importante. Então a gente vai falar sobre coisas de família também, né? A gente vai falar agora para vocês, né, o nome da nossa convidada, e vamos pedir para que ela se apresente, porque vai ser um dia muito especial com grandes coisas, viu? Então vamos lá? A dona Angélica Stafusa Scaravati. É um nome bem, né, particular, bem diferente. Ela tem origem austríaca, né? Os pais dela vieram da Áustria. E Áustria mesmo, né? Certinho? Da Áustria. E ela tem 84 anos. Gente, imagina 84 anos de vida. Quanta coisa, quanto legado. Quanta história, né? Quantas coisas vividas. E vividas com fé. Esse é o diferencial, vividas com muito amor. Então agora, né, nossa alegria de receber Dona Angélica. Dona Angélica, por favor, se apresente aí para as pessoas que estão nos assistindo. Boa noite. Boa noite. Estou muito feliz, muito alegre mesmo de estar aqui, atendendo um pedido da minha nora Suzete, filho Juraci, para deixar os principais acontecimentos da nossa raiz, da nossa família, para os netos e os nossos bisnetos. E certeza que mais outros depois na história vão assistir esse podcast e vão ver um pouquinho mais dessa história, dessa raiz que a senhora está buscando agora. E não é falar só da senhora também, não fala dos pais também, toda a história que a senhora viveu. Sim. E isso é muito bonito, isso é gratificante isso também. Só de ouvir o que a senhora comentou um pouquinho conosco aqui agora, e agora vamos passar para todo mundo que está nos assistindo também. Contar um pouquinho da história da senhora, da infância. Isso me dá muita alegria, eu estou aqui pensando em meus netos, bisnetos, sobrinhos, todos, né? Que é a razão da nossa vida, é a nossa riqueza. Os filhos são maravilhosos, os netos uma bênção, e os bisnetos tesouro, são os tesouros para nós. Então a gente é feliz com todas as dificuldades da vida, mas somos muito felizes, graças a Deus.
A senhora vai falar um pouquinho depois dessa felicidade aí, né? Bem, Que é muito... eu vejo que as pessoas, com o passar do tempo, nós, né, que já passamos os 50, eu vejo que conforme a gente vai passando o tempo, a gente vai tendo uma noção diferente do que é felicidade. sim. Depois a gente vai voltar nisso. Mas me fala, dona Angélica, conta aí um pouquinho da sua infância, como que era a dona Angélica menina? Sim. Meu pai Sisto, minha mãe Lourença. Moramos na roça. Meu pai era uma pessoa muito sábia. Sim, se eu pudesse contar toda a história, tudo que ele passou pra gente, seria muito bom. Minha mãe, muito humilde, mas tinha uma sabedoria, era analfabeta, mas tinha uma sabedoria tão grande que não é adquirida em universidade, é sabedoria, dom do Espírito Santo, minha mãe. Então ele nos criou com tanto carinho, com tanto trabalho, e trabalhamos muito, desde criancinha já ia para a roça trabalhar, né? Tudo. Então nós somos em 11 irmãos, pode falar o nome? Ah, a senhora que sabe. Pasquina, Aurora, que é a santa que está no céu, Angélica, que sou eu, Isabel, Terezinha Maria, Antônio, Salvador, Virgínia, Palmira, Clara e José Maria. Então, cada um, meu pai tinha a capacidade de colocar um nome que tinha a ver. Pasquina nasceu de Páscoa, Palmira, que nasceu do Guilherme, Aurora, porque nasceu ao amanhecer, e os santos Tinha um de devoção. significado. Tinha significado. Então, meu pai, eu agradeço muito a Deus a sabedoria do meu pai, da maneira que ele nos educou. Rígido, bem rígido mesmo. Me fala que ano foi que a senhora nasceu, só pra gente se localizar aí no tempo. Em 1939. 1939. Dia quanta 20 coisa. de junho. E aí, conta aí mais pra gente. Pode. Então, aí crescemos lá e a gente ia à missa muito longe, às vezes 7 quilômetros longe de José Bonifácio, a pé, né? Com certeza. E também em Ubarana, que era uma cidadezinha um pouco mais perto, né? Mas meu pai sempre fez questão de levar, nós ia aquela turma, né? Carregando, um carregava 2, outro carregava 3, e assim, depois mais velho carregava mais novo, a gente ia. E não achava difícil, não era sacrifício, não. Exatamente, não era toda semana que tinha missa. Não, né? lá em Ubarana era uma vez por mês. Nossa. Aí quando não tinha lá, sempre que podia, a gente ia em José Bonifácio, a missa lá. A senhora sabe que seu pai teve 11 filhos, é isso que a senhora falou, Sim, né? Sim. Mas imagina, né? Hoje, para nossa sociedade, uma pessoa com 11 filhos é extremamente difícil. Como é que era ter tantos irmãos? Eu achava maravilhoso, né? Tão bom que a gente se dava muito bem. Os brinquedos a gente mesmo fabricava lá, os pais, tudo. Era muito bom. A gente era muito feliz. Foi um tempo feliz. Pobre, mas muito feliz. Então, É que a alegria também não é só de ter as coisas, mas não, a gente, conviver o amor, com os irmãos, o amor, com a amor, família. a oração. A gente rezava o texto à noite com meu pai e minha mãe, todos ajoelhados, no nosso altarzinho todas as noites, né? Crescemos assim, e aí, daí a gente cresceu, mudou de lugar, viemos para Mirassol, a cidade de Mirassol, vizinho de Mirassol. E aí já entrei para participar da congregação mariana, Filhas de Maria, e foi muito bom. Participamos muito bem, íamos nos congressos marianos, em São José do Rio Preto, em vários lugares. E a gente foi sempre crescendo, aprendendo mais, porque meu pai ensinava mesmo. Aqui, então, vou contar aqui. Ai, me fala, mostra aí pra gente o seu... Então, Essa relíquia, esse gente, aqui é o olha isso. Catecismo Ilustrado. Eu nunca vi.
Primeira Veio de vez. Portugal. Era lindo, mas passou muitos anos, né? Tá. E vocês usavam um para todos os filhos? Seu pai usava um para todos os Não, filhos? meu pai usava esse para nos catequizar. E a gente tinha o catecismo da igreja, né? Que era um catecismo pequeno. E assim, meu pai catequizava as crianças do local. Depois a minha irmã mais velha começou também a trabalhar com catequese. E lá, que a gente já crescido, já em Mirassol, já participando ali. Depois daí nós mudamos para Jales, sempre trabalhando na roça. E também ia a pé para a missa, longe. De madrugada, às vezes a gente perdia a hora, ia muito cedo, chegava lá, a igreja não estava nem aberta. Nossa. Muitas vezes, né? Mas era lindo, a gente tinha felicidade de viver assim, né? E depois, lá em Jales, eu conheci o meu marido, na igreja, que ele era congregado mariano, e nós começamos um namoro bonito, namoro feliz, puro, que meu pai nos educou a conservar a pureza. E nos casamos lá. Dessa época, a senhora está falando de 1940, 1950, quando? 40 e pouco, né? Então faz, 50 aí. olha, nós completamos 61 anos de casamento, de vida juntos. A senhora casou em que ano? Tem 60 aí, 62, 61? Não, 62. 62. Em junho, 16 de junho de 62. Nossa. Então aí nós tivemos 6 filhos, né? Maria do Carmo, Geraldo, Juraci, Paulo César, Luiz Augusto e Carmen Lúcia. Graças a Deus, eles dão muita alegria. Que bom. Tanto aí, ó, Legal. filho que prova. É Que nossa bênção. alegria receber os filhos em Que casa, né? bênção. Todo esse conhecimento que a senhora foi adquirindo dos pais, com a Passando catequese pros em filhos. casa, essa vida de igreja, mesmo que não tinha missa diária ou missa semanal, mas tinha essa presença do terço, das Assim, orações, a leitura bíblica. Porque meu pai tinha um livro, tá com o meu sobrinho lá em Santa Fé do Sul, com 1.600 páginas. Era o Manual do Cristão. E o nome era Gofiné. Eu não sei o que significa. Então, ali tinha as leituras da missa de cada dia do ano inteiro. Tão fácil para a gente aprender, né? E assim, uma coluna em português, uma coluna em latim, porque na época nós rezávamos a missa em latim. Aí nós aprendemos, nós respondíamos a missa em latim. Então, sabe que me veio uma dúvida agora? Como é que eram os casamentos? Era em latim também? Não. Como que fazia o casamento naquela época? Eu não sei. Não tinha a oração, talvez em latim. Mas quando eu O me casamento, não. casei já era em português, a missa, né? Só que isso que era em latim. A missa era em latim, o casamento, casamento. batismo, tudo era em português. Isso, em português. Ah, legal. E me fala um pouquinho, ó. A senhora contou sua história, né, dessa ligação com a igreja, né, com Deus, que seus pais devem ter trazido já da família deles, né, mesmo de outro país, e trouxeram para o Brasil e vocês foram catequizados. Me fala, porque a vida tem muitas dificuldades, né? A senhora enfrentou dificuldades diferentes de hoje, porque o mundo mudou muito dessa época que a senhora viveu. Então me fala, alguma dificuldade que a senhora lembre, como que era isso, viver isso à luz da fé? Então, naquela época a gente praticamente não tinha remédios. Os remédios eram caseiros. Sim, coisa, né? Nas farmácias não tinha tanta então, farmácia, passava, tinha muito pouco. E a gente tinha que procurar esses meios. Mas olha, quando machucava, caía, tinha que fazer o tratamento em casa, né? Então, era preocupante para minha mãe. Muito preocupante. Minha mãe foi uma heroína. Trabalhou, criou todos esses filhos, trabalhou até o fim.
Então, para a senhora, a dificuldade era essa questão de saúde, né? Era tudo mais difícil, Era né? muito difícil trabalhar na roça, ia longe trabalhar. E as escolas, como é que era? Então, também a gente ia na escola, ia a pé também. E, em Ubarana, na época, lá em Ubarana. Acho que era 3 quilômetros, mais ou menos. E a senhora, depois que casou, quais Então, foram? Como é que foi? Então, quero falar do meu marido. Tá. Deus colocou, assumir assim, um homem para mim ajudar a levar ele para o céu. E colocou eu nas mãos dele para ele me ajudar a levar para o céu. Então a gente assume o sacramento com seriedade e fidelidade, senão não aguentava. Era muito difícil. Tem muito, não foi tudo mar de rosas não, né? Mas com a graça de Deus a gente está junto, ele já está um pouquinho dependente de mim, um pouco, né? Que ele tem deficiência visual, tem deficiência de audição, tem uns probleminhas. Mas ele é mais saudável fisicamente do que eu. Então, estou cuidando. Aí não é peso. Por isso que eu falo às vezes na reunião das mulheres do FNME, que nunca deve desistir do matrimônio. Porque se você assumiu até que a morte se separa e se assumiu para valer, não tem por que desistir, né? Então, e agora, eu acredito, depois da nossa velhice, né, da maneira que a gente está vivendo, o amor é verdadeiro. É verdadeiro, não acabou, a beleza acabou, né? E o amor constrói. Acabou a paixão, e quando acabou. tem amor, nada é difícil. Né? É um amor verdadeiro. A gente tem que tolerar muitas coisas, mas com tanta paciência, com amor, com carinho. E nós dois louvamos muito a Deus por isso, da gente estar junto ainda, nesses 61 anos de casamento. Por isso que eu falei para as moças, para as mulheres novas do FNME, que eles assumam para valer. Ninguém é obrigado a casar. Mas se você assumir diante do altar, você tem que assumir sempre pensando naquilo que você falou lá. Né? Você escolheu quem você quis. Né? Então, não desista, porque eu encontro uma pequena dificuldade já. Né? Então, porque vale a pena envelhecer junto. Vale a pena. É a pena mesmo, é maravilhoso. Então, eu deixei ele lá sozinho, mas com aquele cuidado, meu filho sabe, sempre eu pensando, né? Mas ele está bem de saúde. Que bom. Então, meus filhos, eu tenho os 6 filhos, 5 casados, um é solteiro e mora com nós. O segundo, né? A primeira é Maria do Carmo, o segundo é Geraldo, ele mora com a gente. E cuida da gente também, né? Nós cuidamos dele e ele cuida de nós. Então, eu falo assim, eu não preciso pedir nada para Deus, nem saúde. Eu só peço a misericórdia. E falo para o meu marido também. Para de reclamar, que está perdendo a visão. Pare de reclamar e agradeça a Deus tudo que você fez de bom na vida. E peça somente isso, nós não temos que esperar outra coisa. Coisa mais linda que nós temos, nossos filhos, nossos netos, bisnetos. Eles são maravilhosos, eles vêm nos visitar, dão uma alegria tão grande. Todos os netos, todos. Né? 9 netos. Depois tem 4 casadas, mais 4. E um casado, que é o filho do Juraci. Também é a mesma coisa que fosse netos verdadeiros. São maravilhosos. Deus escolheu certinho. Eu falo que eu tenho mais. Agradecer mesmo. Louvar, bendizer Deus. Eu percebi, assim, que a senhora tem muita gratidão, né? Tenho muita gratidão, graças a Deus. Minhas irmãs são todas maravilhosas. Poderia ser qualquer uma delas para estar aqui, porque eu tenho certeza que elas têm muitas mais virtudes do que eu. Não. Mas a gratidão é sempre... É isso que faz... Porque toda a história que você está mostrando, a gratidão
da família, das raízes da senhora, isso já é claro em toda a sua fala. Todo momento que a senhora está falando, sempre lembra um pouquinho essa gratidão que ela tem pela vida e pela história que a senhora tem, pela família, pelos pais, pelo marido, pelos filhos, netos. Então isso é muito, muito bonito quando a gente vê. Quando a pessoa é grata, sempre é fácil a vida, né? Me conta... Bom, pode continuar, a senhora ia falar, pode falar. Então, como eu disse, né, eu agradeço muito a Deus, o esposo que Deus me deu, os filhos, né, e as coisas que não foi tão boa, muito sofrimento, pobreza, tantas dificuldades, eu não fico lembrando, não. Eu lembro tanta coisa linda e boa, cada filho que nascia, cada neto, né? E agora eu estou ansiosa que por esses 3 ou 4 dias já vai nascer mais uma bisneta. Então, é maravilhoso. E eles essa questão de estar sempre em sintonia com a gente, dando notícia, falando, perguntando, né? Então, a gente se sente muito amado por eles. A gente falou no comecinho, né, falando sobre sucesso, né? Como que a senhora vê a sua vida? A senhora enxerga, assim, esse sucesso que a senhora teve? Em que ponto a senhora vê isso? Eu não foquei, assim, em ter coisas, né? Por isso, o que eu planejei, que eu desejei, eu tenho. E o que são essas coisas para você? Coisa é a família. A sua família. A maior riqueza que existe é a família, não tenha dúvida. Às vezes muita gente fala que eu tenho uma família e olhando sempre para as outras coisas, né? Olhando fora e não valoriza a família. Mas quando a gente olha a família, a gente vê a riqueza que é. E aí a gente começa a perceber que a grandeza de Deus se faz presente nos mínimos detalhes, né? É o que vale a pena, né? Vale a pena. O que vale a pena. A alegria de ver os filhos casados, toda a família deles, é muito lindo, a amizade que eles têm, né? Então eles dão força para a gente viver. A vida com propósito, né? O Viktor Frankl é um psicólogo que ele foi para um campo de concentração nazista e ele perdeu a família dele porque ele não morreu, né? Foram mortos. E ele ficou lá e ele começou a atender, observar e atender pessoas, que as pessoas que tinham algum motivo para viver, tinham algum propósito de reencontrar alguém, de fazer algo importante, mantinha essas pessoas vivas e eles viviam mais, porque eles tinham vontade de sair dali e fazer algo. Eles tinham um motivo para viver. É verdade. Então, esse motivo para viver é que nos move, que faz a gente viver mais. Né? Então, a senhora está com 84 anos, né? Sim. E como é que é ter 84 anos hoje? Me conta. Eu já sinto, tem muitas limitações já, gente. E eu ainda cuido dos meus deveres da casa, do marido, do filho. Ainda trabalho um pouco, às vezes até costuro ainda um pouco. Mas eu já sinto dificuldade. A senhora quer falar? A senhora vê uma diferença de como a senhora vê a vida hoje e de como a senhora via a vida, por exemplo, aos 40? Ou não? Sim, a gente vai evoluindo, vai crescendo, conhecendo mais. E os filhos também, né? Eles nos ensinam muito. Eu achei uma outra coisa que você falou também, que antes da gente começar a gravação, você falou que lê muito. Eu mantém... Gosto muito, muito, sim. Isso mantém também essa expectativa de conhecimento, né? Eu escolho livros muito bons, histórias boas. Que tipo de livros a senhora lê? Geralmente eu compro mais a Canção Nova, meus livros. Tenho bastante, já doei muitos livros também. E eu gosto muito de ler. Qual um livro que a senhora leu, que a senhora falou assim, nossa, que maravilha. Lembra de algum? Sim. Que eu gosto muito, pego mais vezes, é um livro do Márcio Mendes, que é
30 minutos para mudar a sua vida. É muito importante, maravilhoso, e belas orações. Muito belo. Conta um pouquinho do livro, eu não conheço, conhece? Não conheço. Não? Mas agora eu achei interessante uma coisa. Você estava falando 30 minutos para mudar uma vida. Aí o pessoal fala assim, mas como que uma pessoa de 84 anos quer mudar a vida? Olha só, isso que a gente pensa. É verdade. Olhando de fora, assim, mas como uma pessoa de 84 anos quer mudar a vida ainda? Aí seria milagre, mas isso vem vindo, né? Devagar, evoluindo, a gente vai crescendo, tendo mais conhecimento. É muito bonito. Porque de uma hora para outra, assim, só se for um milagre, né? Sim. Mas é isso que é importante, mudança da vida não é de fazer uma grande coisa, são as pequenas coisas que a senhora comentou mesmo. Eu quero aprender, tenho muita sede de conhecimento da palavra, de muitas coisas boas. Então eu gosto muito de assistir programas religiosos, programas muito bons também, pregações, homilias, tudo isso me ajuda muito. Que bom. Ajuda muito, né? E mantém a mente, mantém o coração. E não deixa a gente entregar os pontos. É verdade. É isso que não deixa a gente entregar, né? Isso é muito, muito bonito quando buscar a mudança, quer dizer, buscar conhecimento. Buscar conhecimento. Cada momento, cada dia. Aí eu queria passar para todo mundo ler meus livros, né? Para quem eu posso, eu dou. Né? Tem outro ponto interessante, além da leitura, que realmente você falou sobre isso, lembrou disso, né? Às vezes a gente acha, não tem mais nada para ler, né? Não tem interesse, né? A vida não... Parece que não tem mais nada novo. E aos 84 anos continua aprendendo. Olha que coisa. Muita novidade. Cada dia a gente aprende mais um pouco. E a senhora falou aprender com os filhos, aprender com os jovens, a gente está sempre aprendendo. Estar sempre trabalhando, participando da comunidade em várias... Né? Meu marido, ele é músico, agora ele parou, porque não dá mais, né? Mas ele sempre tocou na igreja desde criança, né? Teve época que ele... Toda noite tinha ensaio, se não tinha ensaio, tinha missa, era assim. Às vezes até no mesmo dia tinha 2, porque ele tocava... cantava para 3 até 4 grupos de cântico, né? Então, e em casa ele canta, ele toca ainda um pouco, né? Aí as netas falam assim, vó, ele tá fazendo serenata para você ainda? Cobra dele aí. Às vezes ele fica lá dormindo muito, né? Meio desanimado. Falo, pega o violão, vai tocar para aquela piscita cantar. Aí ele vai, canta. Ele vai lá. Levanta. Ajuda, né? Ajuda. Tem dia que fala, não tem mais graça, não quero. Falei, tem sim. Vamos cada dia curtir nossos filhos, netos e bisnetos. A família é nossa riqueza. Não quero mais nada. Olha só, ela fala de família, fala de leitura, de conhecimento, né? De adquirir conhecimento. E tem outra coisa que a senhora falou, que eu acredito que é algo que transforma vidas, que é a doação do seu tempo para outras pessoas. Sim. Que é a caridade, que é o falar de coisas boas para as pessoas. A senhora falou do Fenemê, a senhora falou que doa livros, a senhora falou de outras coisas que a senhora faz. Eu visito doentes, idosos, agora já não estou fazendo tanto, mas era assim, era a minha missão, visitar os idosos, doentes, assim, e colaborar, tá indo precisando de remédio, então sempre eu peço os vizinhos, outro ajuda, e o que eu posso, e multiplica, quanto mais a gente faz a caridade servindo alguém, multiplica tudo, nada faltará, porque fazer a caridade que você mencionou aí é importantíssimo na vida da gente, se doar. Na verdade, nós recebemos. Esquecer muitas vezes da gente e pensar nos outros. E se compadecer, ter compaixão dos que estão sofrendo. Minhas irmãs mesmo, todas mais novas que eu, só tenho uma mais velha. Elas sofrem muitas dores, muitos problemas, né? E aí nós, todas as noites, tem orando por elas, tudo. Para todas as pessoas que pedem oração, tem que lembrar, né?
Então a gente tem que esquecer um pouco da gente mesmo e pensar no irmão, porque é só isso que a gente vai levar daqui. Vai levar ouro nenhum daqui. Então a gente tem uma vida feliz, louvando, agradecendo a Deus. Eu gosto, muitas vezes, quase todas as manhãs, levanto, acordo e já canto pelo menos um versinho de um salmo, alguma coisa. E espero em Deus. Que bom. Lembrando que, no caso aí, você estava falando do Fenemê, às vezes o pessoal que não conhece também, o Fenemê não é o carro lá não, viu? É um grupo tem um grupo, tem um masculino e tem um feminino também, né? Então, eu não sei exatamente o que significa. Vamos pedir para ela contar para nós como é que funciona. Fermento na massa. Fermento na massa. Por fermento na massa, para fazer crescer. Então, ultimamente, de mulheres, estava entre a equipe de trabalho e as que estavam fazendo a experiência, estavam 120 mulheres. E interessante, 120 mães, mulheres, tinha lá, tinha 8 bisnetos, 9 bisnetos, 8 meu e um de outra mulher. Nossa. Ninguém tinha bisneto ainda. Então eu tinha essas histórias para contar para elas e aconselhar, né, deixar sempre uma mensagem. E o grupo aqui é bem forte, o Fenemê, na região, sim. né? Então, Sim, porque tem muitos locais fora dessa Agora região eu preciso despedir do Fenemê, porque não posso deixar mais o meu marido sozinho, né? O Juraci sempre fica com ele lá para mim. Mas eu tenho dó. E depois fico preocupada lá, elas têm que fazer um vídeo, mostrar ele para mim, como que ele tá, né? Para mim ficar tranquilo. Tá sempre cuidando Então, das pessoas, né, Dona Angélica? Tá sempre cuidando das pessoas, Sim, né? Sempre. Quando a gente vê a história assim, sabe, dedicando a vida a outra pessoa, é isso que acho que fortalece mais a senhora também. Né? Como eu disse no início, não somos uma família santa, só tem uma, a Aurora, que está lá no céu. Não somos, todos nós temos nossos defeitos, como todas as famílias cristãs. Somos uma família cristã, santo não. A gente está lutando para isso, né? Mas não somos santo não, a gente tem nossos defeitos, nossas dificuldades, né? Eu já estava falando isso com os funcionários, né? Porque assim, todos nós temos nossas dificuldades, nossos desafios, e eu vejo que a gente precisa trabalhar bastante para as nossas qualidades superarem os nossos defeitos, porque olha, não é fácil. Não é. É um desafio muito grande, porque o que a gente está alimentando? É o alimentar na nossa vida que faz a diferença. Quando a senhora fala, a gente percebe que a senhora alimentou muito as virtudes, né? Porque eu vejo, na verdade, é Santo Agostinho que fala que as virtudes vêm de Deus, né? A gente faz o trabalho, mas a virtude é a graça de Deus. Então, quando a gente trabalha, a gente faz as coisas, a virtude ela vem como graça. Não por nosso merecimento, mas porque Deus nos dá com a grande misericórdia dele. Mas nós precisamos fazer nossa parte. Deus está o tempo todo jorrando bênçãos para a humanidade, mas nós precisamos ir atrás disso. E numa vida longa dessa, né, que a senhora de 84 anos, eu acho que pra gente parece que passa assim. Como que é isso? Eu não sei, mesmo. Né? Como é que é isso para a senhora? Tão rápido, tão rápido. E aí sempre eu falo, tudo que eu passo para os outros, quando eu posso dar uma palestra ou fazer uma visita, que eu já fiz muito, trabalhei no batismo, crisma, primeira Eucaristia, e até preparar noivos para casamento, que lá no sítio tive uma oportunidade que eu precisei fazer isso. Né? Isso não é meu. Eu recebi de graça. Eu não me vanglorio por isso. Não é meu, eu recebi de graça. Eu tive a graça de ter um pai cristão, bravo que só vendo.
E catequista também, né? Ele foi catequista. Austríaco bravo. Mas eu dou graças a Deus, foi um privilégio, não é meu isso. Não é eu que consegui por mim mesmo. Graças de Deus. Então eu sinto no meu dever de passar. E todos nós temos isso, né? Todos nós temos esse dever de passar tudo que nós aprendemos na nossa história. Isso é um dever. Como Deus nos mantém vivos aqui, nos mantém numa comunidade para que nós possamos ser esse fermento na massa, para que nós possamos ser essa pessoa que possa levar conhecimento e esperança às pessoas, né? Exatamente. Então, se a gente não está fazendo isso, a gente tem que olhar para essa nosso dever de fazer isso também. Que realmente nós não merecemos estar aqui, mas pela graça de Deus nós estamos. Aqui estamos, isso mesmo. Eu agradeço muito a Deus, é a oportunidade que eu tive, porque isso que eu estou fazendo, eu estou dedicando para os meus netos, bisnetos, sobrinhos, todos. Foi a pedido da Suzete para deixar para eles. Não é eu. E não só para eles, não fui eu que quis. Não fui eu que né? quis. Ela me surpreendeu com o convite. Mas muita gente que vai mas sempre, eu sempre atendi os convites para um trabalho assim, sempre. E tem muita gente que vai aprender muito com a sua história, que é maravilhosa, porque embasada na palavra de Deus, mesmo com toda a dificuldade, digamos, que a senhora teve, digamos, na história de não participar tanto da missa, mas participava. Hoje nós temos, estou falando assim, porque hoje nós temos a oportunidade de ter missa todo dia. Exatamente. Tanto vendo TV ou na internet, nós temos a oportunidade de ver todos os dias, ou nas paróquias que são muito mais próximas hoje. E a senhora, com toda a trajetória que a senhora tem de infância, ia uma vez por mês. E com essa história que a senhora conseguiu preservar... Era tão criança, tão pequeno. Sim. E não era difícil, não. Era muito alegria. Forte isso. Então, eu sempre procuro não alimentar lembranças desagradáveis. Porque todos nós passamos. Bom, eu sei que eu passei, né? E procuro sempre cultivar as coisas boas, porque é isso que me dá força. Nossa, fiz um barulho aqui. Esses de cultivar as coisas boas, né? Eu queria perguntar para a senhora assim, o que é felicidade para a senhora hoje? A felicidade é estar na graça de Deus. Não tem outro caminho. Porque você pode ter tudo, mas se você não tiver a graça interior, não ter a paz interior, nada faz feliz. Então, se você tem a graça de Deus, coloca desde manhã o dia consagrado, a mente consagrada a Deus. A senhora já teve algum momento na sua história que a senhora não sentiu e depois retomou essa graça? Ou não? Muito grave, não. Não? Sempre algumas quedas, sempre a gente tem, né? Sempre algumas quedas, mas a gente consciente. A senhora nunca se perdeu da graça. E voltando, a senhora falando da história da senhora, a senhora conheceu os avós ou não? Eu conheci as duas avós, só, os avós não. Então, minha avó paterna, Madalena. Eu era bem criancinha mesmo, eu acho que eu tinha uns 2 anos ainda, 3 anos por aí. Então, ela vinha de Mirassol e eu pegava um ônibus, só tinha um. Naquele tempo era jardineira, né? Ia lá para Ubarana e ia lá nos visitar. Então eu lembro que ela chegava lá, cheio de formiga, coitadinha, passava um corguinho lá, passava. E chegava aí, a gente ia ajudar a tirar a saiona comprida, ajudando. Aí ela fala, elas me becam. O que é isso, elas me becam?
As formigas estavam beliscando. E o que é jardineira? O que é jardineira? Jardineira é um ônibus daquele tempo, a gente... É antigo, né? Tem que explicar, então, porque o pessoal que vai assistir agora, muita gente não sabe o que é jardineira mesmo. A avó materna eu conheci também, que pouco antes dela falecer. Morava longe, aí meu pai me levou para visitar ela. E ela faleceu. Minha avó, avó Rita. De toda essa história que a senhora tem, né, desse legado que a senhora recebeu dos seus avós, dos seus pais, passou para os seus filhos, como que a senhora vê os jovens de hoje? Assim, como que está o mundo? Como é que a senhora está vendo isso tudo? Tem uma diferença. Tem os jovens, por exemplo, meus netos, que eu conheço, sei da vida deles tudo, tem um modo de vida, mas tem muitos jovens que causa dor. A gente vê que judiação, né? Na rua. E o que a senhora acha que está faltando? O que está faltando? Está faltando os pais, antes de tudo, ter preparação para assumir um casamento, para ter um filho. Os pais já têm filho antes de casar, outro não se prepara para educar. Tem muitos, eu conheço, né? Muitos. Então, os pais devem ter conhecimento da responsabilidade que o filho não é dele. Nós recebemos de Deus esse presente para a gente levar isso para Deus, não para o mundo. Entendi. Não para o mundo. E o que a senhora falaria para esses jovens de hoje? Então, porque tem uma diferença. Tem os que vai ouvir, vai aceitar. Mas tem muitos que não vai nem ouvir. Então, eu acho que nós, idosos e jovens, devem rezar muito por esses jovens não se perderem. Porque queiram ou não, aceitam ou não, acreditam ou não, existe um céu e um inferno. A gente escolhe, a gente escolher. E se o pai e a mãe deixam o filho abandonado, quer dizer, não põe ele no caminho da verdade, o pai vai prestar conta, o pai e a mãe vai prestar conta, né? Então, nós temos sempre rezar por eles, pedir a Deus misericórdia. Não podemos fazer muita coisa, mas quem pode deve fazer. A oração dos pais tem muito valor. Tem muito valor. E mesmo a oração dos filhos pelos pais também. Exatamente. A oração pela família em si. É muito forte. A oração de Santa Mônica que convertou Santo Agostinho. Exatamente. Né? A gente sempre trabalhou para isso, né, Damalto? Na Luz de Cristo, nós começamos com o Círio Pascal. A senhora deve conhecer o Círio Pascal, né? Então, a Luz de Cristo, tanto que o nome vem do Círio Pascal. Eis a Luz de Cristo. Isso. E o Círio da Família, ele nos iniciou, foi uma ideia do Damalto, ele teve uma percepção, né? Foi um sonho, né? Não. Foi um sonho, foi um insight de madrugada. Um insight de madrugada. Sabe aquela coisa que você sabe, que você ouve assim, mas você não sabe se você está dormindo, se você está acordado? Foi mais ou menos isso. Quem estava dormindo era eu, ele estava acordado. E aí ele pensou no Círio da Família, porque o Círio é o Cristo, né? Ele representa o Cristo. Na verdade, como o Círio, ele é o próprio, né? Então, o Círio da Família, ele promove essa oração. As pessoas recebem o Círio da Família em casa e o objetivo é a oração em família. Porque é tão difícil. Hoje em dia o desafio é tão grande, a senhora fala desse desafio de paz, que às vezes a senhora fala de uma família que trouxe amor, mesmo com as dificuldades financeiras, tinha fé. Mas imagina as famílias que hoje que não cultivam a fé, às vezes nem acreditam. Esses filhos vão passando para frente, como a senhora também tem a bênção na tua família de ir passando para frente. Sim. Isso precisa ser quebrado. As pessoas precisam conhecer a força da oração. Força da oração.
E como é importante ter Deus dentro de casa. Exatamente. Pedir a misericórdia de Deus. Não tirar as imagens, não tirar o crucifixo de casa e ter sempre a vela ali para rezar o terço à noite, a gente tem. E nem só à noite, né? Que é conforme os horários que a gente assiste, geralmente na Canção Nova eu assisto. Benção com o Santíssimo, eu sendo a vela, o terço da misericórdia, terço mariano. A senhora reza o terço? Nós rezamos. A senhora reza o terço? Sim, todas as noites. É. Como é a sua experiência com o terço? Me fala. É maravilhoso, é uma paz tão grande quando a gente termina. Só dizer obrigado, Senhor. Traz uma paz muito grande. Minha mãe também. Minha mãe tem 74 anos. Isso, e ela também reza o terço. E nós também rezamos, mas eu não rezo todos os dias, mas a gente reza o terço também. E seria bom se nós rezássemos todos os dias. Mas é uma experiência realmente diferente mesmo para quem busca na oração o refúgio de tantos males e tantas angústias que nós temos. Verdade, a gente encontra um alívio. Meditar a palavra de Deus também com mais frequência. Eu leio bastante a palavra de Deus, tenho meditado bastante. Então, isso me fortalece muito. Então, isso é uma coisa muito valiosa para que nós possamos enfrentar o dia a dia. É uma leitura orante, né? Você faz uma leitura orante. Isso mesmo. Você tinha separado algum texto? Não, separei, mas depois daqui a pouquinho vou chamar o Juraci, o filho o filho e a nora da dona Angélica depois, né? Tá. Vamos falar aqui um pouquinho depois, mas vamos continuar aí. Vamos sim. E hoje, assim, a senhora vai às missas? Como é que a senhora está? Então, a vida toda nós somos juntos, eu e Augusto, meu esposo. Mas agora ele não está indo, porque ele tem uma deficiência visual, ele tem só porque um perdeu num acidente e sofre um glaucoma muito avançado. Então, ele não está indo. E também a audição, mesmo com o aparelho, ele tem dificuldade. Entendi. Eu estou indo sozinha. Como lidar com essas mudanças da vida, que a senhora já passou tantas? Me fala. Com a graça de Deus, não é difícil, não. Com amor, com paciência, pedir todo dia, Senhor, dá-me paciência, né? É muito bom cuidar de quem a gente ama. Certo. E se for assim, para a senhora deixar uma mensagem, a senhora já imaginou como que é, né? Imagina, a gente não sabe como o mundo vai ser daqui a 100, 200 anos. Eu não consigo imaginar. A gente consegue imaginar tecnologicamente, às vezes, algumas coisas. Mas, assim, a sociedade, as pessoas... O que a senhora gostaria de... Se fosse deixar uma mensagem para essas pessoas aí que vão vir ainda da sua família e outros, que mensagem a senhora deixaria? Essas pessoas que virão têm o direito de receber a fé, têm o direito. Então, espero que eles vão receber o dom da fé pelo batismo e seguir firme a palavra de Deus, porque tá muito difícil. Todos nós sabemos isso. A igreja já está sendo muito perseguida, né? Muito perseguida. Então, os tempos a gente percebe que muitas coisas que está escrito na palavra está acontecendo claramente. Só não percebe isso se a pessoa não está focada na palavra de Deus, né? Então, eu penso que Deus cuida dos meus netos, meus bisnetos,
mas que eles não se extraviem, não negue Jesus Cristo, não negue a Deus e tenha temor a Deus. Que feliz o homem que teme o Senhor. Teme o Senhor, porque nem queira negar, não tem como provar que não existe o autor de tudo que existe. É a natureza. E quem fez a natureza? Muitos me falam, vá, tem Deus. Natureza. E quem fez a natureza? Né? Então, isso está entrando muito na vida das pessoas. Isso me preocupa. Então eu peço a Deus que Jesus venha em tempo, que Ele volta em tempo. Sim. Porque vamos chamar o Juraci aqui? Podemos, dona Angélica, chamar uma pessoa especial aqui agora? O Juraci. Bom, O Juraci. Aqui. Meus filhos são muito especiais. Não sei se eu estou preparado. Meus Se a filhos são Suzete muito, quiser vir também. Um texto aqui. eles são muito especial para mim, todos os meus filhos. Toda essa história, sabe? Quando começamos a falar, eu já pensei nesse texto aqui. Isso mais por Juraci e para os filhos, netos e todos os netos da senhora. Ouve o teu pai, ele te gerou. E não desprezes tua mãe envelhecida. Adquire a verdade e não vendas sabedoria, disciplina e inteligência. O pai do justo saltará de alegria. Quem gera um sábio, que ele se alegrará. Que teu pai e tua mãe alegrem e exulte aquele que te gerou. Isso é para os filhos e os netos levarem essa mensagem que a sabedoria vem dos pais, vem da toda a geração e caminhando sempre assim. Muito obrigada. Alegria. Muito obrigada. Alegria você ter vindo e ter trazido sua mãe para contar isso para a nossa audiência, para todas as pessoas, para a família, para os familiares. Só uma mensagem. Eu acho que é um privilégio, né? Ter uma mãe, um pai que são que creem em Deus, que transmitem a palavra de Deus, que eu acho que da mesma forma que ela disse, falta muito isso no mundo, está faltando muito, e a felicidade, a plenitude é dom de Deus mesmo, né? Então é um privilégio, da mesma forma que é uma obrigação eu passar isso também. Então, da mesma forma que eles nos amaram, né? Amou a todos nós, todos os filhos, né? Conforme os mandamentos de Deus, eu busco passar esse mesmo amor para os meus filhos, demonstrar isso também, né? Eles vão lá visitar a avó e tem um respeito muito grande. Então, o exemplo dela está, né, em nós filhos, está nos meus filhos, nos outros netos e isso para os bisnetos também, porque toda a família tem essa vida religiosa, né, cristã, e passa. Então, isso é uma obrigação da gente. Como ela falou, sabiamente, a gente recebe de graça, então tem que doar isso também, né? Sem se vangloriar, e sim uma obrigação de passar isso adiante, né? Você falou uma frase agora há pouco, que é exatamente a frase, a Suzete até me deu um toque assim, que é a frase que meu avô dizia, né? O pai da minha mãe. Ele falava assim: minhas qualidades cobrem os meus defeitos, né? Com aquele sotaque, né? E com certeza, defeito todo mundo tem. E ele tinha orgulho de dizer assim: eu busco ter qualidades, eu busco o bem, eu não sou perfeito, mas eu busco isso, eu não sou santo, mas eu busco a santidade, com a graça de Deus. Com certeza. Sim. E isso eu aprendi da minha mãe, ela foi minha catequista. Nossa. Seu avô catequista dela, E ela é isso é catequista. muito, E eles muito... nos dão muita alegria. A gente chega,
Todos eles tomam a benção, benção pai, benção mãe, todos. Os filhos, netos, todos. Eu dizia, ai, que coisa linda. Isso chega, já dá uma alegria que já chega feliz perto da gente. É um presente grande eles, quando chega o filho em casa, e os netos, né? As noras são filhas para nós. Os 2 genros também. São maravilhosos, todos. Então, e os netos, as netas casadas, os 4, é a mesma coisa. Gente, Deus colocou a nora dele, do Juraci, parece que foi criado na nossa casa. Né? Então, Deus coloca as pessoas certas. Se você procura o bem, você recebe o bem. Que lindo. É linda a vida deles. No mundo de tantas famílias destruídas, a gente trazer alguém que fala da bênção da família, é muito bonito, porque parece que não existe mais, porque a gente ouve tanta coisa ruim, as pessoas só reclamando, falando de abandono, de rejeição, dificuldades, todos vamos ter. Mas a gente precisa acreditar e buscar a graça. Porque às vezes no mundo, nós também, né, focamos diferente, olhamos só para o lado ruim das coisas. Será que a gente está sendo grato pelo que a gente tem? Será que a gente está olhando para a vida de uma forma diferente? Com o olhar de que Deus tem pela humanidade? Porque Deus tem muita misericórdia e nós não temos às vezes paciência, muito menos, até mesmo com a nossa família, às vezes, né? Que é onde a gente, né, acaba às vezes descarregando. Sim, a gente encontra dificuldade assim, mas precisa, se colocar no lugar da pessoa, né? Que nem do meu marido, né? É uma bênção. Sempre colocar no lugar dele, aguentar ele reclamar, né? Que eu vou fazer. Obrigado, né? Olha, foi um bate-papo muito gostoso. Nós estamos já para mim foi no finalzinho já aqui do tempo. Sim. E gratidão imensa, e que a senhora deixa uma mensagem para todas as pessoas. Podia fazer uma oração final, por que não? Sim. Né? Venham cá os dois pra gente fazer uma oração. A senhora, ela dá pra ver ela em pé? Dá? Se a senhora quiser fazer uma oração. Primeira vez que nós nos levantamos aqui. Vamos lá. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade que eu sinto que vai ser útil para meus netos e bisnetos. Eu creio, Senhor, que está aqui no meio de nós, o Espírito Santo que nos ilumina, porque eu não tenho sabedoria, eu não tenho faculdade, mas tudo eu sinto que sou dirigida pela luz do Espírito Santo. Só tenho que agradecer, louvar e bendizer seu santo nome, Senhor, pelas pessoas que aqui estão, as pessoas do bem. Eu entrego, Senhor, em tuas mãos, todos que estão aqui exercendo esse trabalho maravilhoso. Eu acredito que eu não vou me arrepender de ter feito com um pouco de medo, mas sempre me sustenta. O amor de Deus me sustenta. Obrigado, Senhor, porque tudo é teu. Recebemos de tuas mãos. E Deus abençoe que neste lugar aconteça muitas coisas boas, úteis, para evangelizar e levar conhecimento do que é bom para aqueles que necessitam de um pouquinho. Amém. E que seja um sucesso, abençoado todos esses aparelhos, todo esse trabalho que vocês estão usando. Deus abençoe. Muito obrigado mesmo. Amém. Amém. Muito obrigado. Obrigada, que agradeço. Obrigado a todos que estão conosco e possam curtir, compartilhar e também se inscrever no canal
para que nós possamos levar mais pessoas ao conhecimento e trazer mais pessoas também aqui para compartilhar essas experiências, conhecimento e oração também, né? Isso. Muito obrigado a todos. Obrigada, Damaso. Obrigada, Angélica. Obrigada. Fiquem com Deus. E até a próxima, gente.